Nós vamos estudar o tema do rico e Lázaro. Já viu essa história na Bíblia? Vamos fazer um estudo na Palavra de Deus sobre o assunto da mortalidade da alma no contexto da parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas, capítulo 16. Vamos ler Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Essa é a única passagem que vai dar para a gente ler, que tem muitas passagens aí, mas eu coloquei aqui 30 slides. Aí se for abrir muitas passagens, vai ficar muito demorado. Então, vamos ler a história e as outras passagens eu vou estar colocando aqui no slide e vou estar colocando também no YouTube. Quem quiser rever depois e baixar esse slide, pode baixar lá no canal do YouTube. Lucas 16, verso 19. O rico e o mendigo. É interessante você observar, a primeira coisa aí que eu gostaria que você prestasse atenção é o título. O título está o rico e o mendigo, mas esse título ele é controverso, porque o que seria mais correto, de acordo com o estudo que nós vamos fazer aqui, seria a parábola do rico e o mendigo, entendeu? Você pode observar que logo antes, no capítulo 16, tem a parábola do administrador infiel, tem a parábola do filho pródigo, tem a parábola das dracmas, tem a parábola da ovelha perdida, e logo depois tem a parábola do filho pródigo. Só que eles não tiraram a palavra, eles não colocaram a palavra parábola aí. Nós vamos entender um pouco por que isso, né? Lucas 16, 19. Parábola não. Nenhuma tradução da Bíblia traz ali parábola. Eu acredito que não. Lucas 16, 19 diz assim: havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as suas feridas. Aconteceu, morreu o mendigo e foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí logo depois diz que no inferno, estando o rico em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. O verso 24 diz: então chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens na tua vida e Lázaro os males. Agora porém aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes Lázaro à minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de não virem eles também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que escutem. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, disse: se não escutam a Moisés e aos profetas, não se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Aí está a história, a parábola do rico e Lázaro. Aqui está o rico, e aqui está Lázaro e os cachorros lambendo os pés dele, está vendo aí? E nós vamos entender um pouco o contexto dessa parábola da Bíblia, essa história, que muitos acham que não é uma parábola. Muitos evangélicos usam essa parábola, usam essa história do rico e Lázaro para defender a doutrina do inferno, para dizer que o inferno existe, baseado nessa história. Porque aqui você observa que está falando de inferno, né? Só que nós vamos entender o seguinte: essa história, ela é uma história real, que aconteceu de fato, ou ela é fictícia? Tudo aquilo aconteceu ou é uma parábola? É fato ou ficção? É uma história real ou uma parábola? Aí é o que a gente vai ver hoje aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a história como se ela tivesse sido real, entendeu? Como se essa fosse uma história realmente verdadeira. Se tudo aconteceu como está escrito ali, então responda o seguinte: o que foi que o rico fez para ir para o inferno? O que vocês acham? O que foi que o rico da parábola aqui? O rico, ele diz assim, que ele fazia festas, fazia banquetes e ele se vestia de linho fino, não era? Aí diz que ele morreu e foi para o inferno. Onde é que está escrito lá alguma coisa errada que ele fez para ir para o inferno? O que foi que ele fez de errado? Mas está dizendo lá que ele era avarento? Não diz. Lá está dizendo que ele era rico, que ele se vestia de linho fino e que ele fazia festas. Qual é o pecado disso?
Mas está dizendo lá que ele não ajudava os pobres? Ah, então Jó se perdeu, né? Que Jó era rico. Abraão era rico, se perdeu também. Mas era rico. Sim. E onde é que está dizendo aqui que esse homem era infiel a Deus? Na Bíblia, irmãos, ali na história não está escrito que esse homem fez nada de mal, nada de errado. E ele foi para o inferno. Ora, o que foi que o rico fez de tão mal para ir para o inferno? Teria sido pelo fato dele se vestir de linho finíssimo, em Apocalipse, capítulo 19, verso 8. Está dizendo que o linho finíssimo representa o quê? A justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos. Veja, um homem rico que era santo, pode dizer. Porque ele se vestia de linho finíssimo, e o linho finíssimo representava a justiça dos santos. É um símbolo de santidade. Agora eu quero que você entenda. O rico, ele poderia ter tratado melhor a Lázaro, poderia ou não? Não, o Lázaro está aqui caído, que o cachorro lambendo, eu vou botar ele na minha mesa. Ele poderia ter feito isso, se ele quisesse. Seria bom? Sim, poderia, né? Mas ele não poderia fazer isso. Por quê? Aqui, ó, Lázaro era coberto de feridas. O que seria provavelmente lepra? Uma doença que não tinha cura nem tratamento na época. Na Bíblia havia uma lei que proibia o acesso dessas pessoas ao convívio social. Então Lázaro, ele não podia ficar nem na porta do rico. Ele deveria ficar num lugar longe, isolado, e quando alguém se aproximasse ele devia gritar: imundo. Entendeu? E o rico permitiu que Lázaro ficasse à porta da sua casa. Ou seja, o rico, por essa perspectiva aí, era até uma pessoa bondosa, porque permitiu uma pessoa leprosa se aproximar dele. Agora eu quero que você... Nós estamos analisando aqui a parábola pela a perspectiva de que ela seja real, entendeu? Aqui em Levítico, a lei que eu falei para vocês, né? Diz que as vestes do leproso que está a praga serão rasgadas, seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante todos os dias que a praga estiver nele. E imundo habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Ele deveria habitar fora. Aí está a lei mostrando que Lázaro não deveria estar ali. E o rico ainda foi tolerante para com o pobre Lázaro, permitiu que ele ficasse ali à sua porta. E não baniu, como aquela lei dizia, né? Portanto, o rico não parecia ser tão mal para merecer o tormento do inferno. Porém, o inverso. Ele demonstrou ser até razoavelmente bom. E agora vamos então ver Lázaro. Agora eu quero que você note Lázaro, o mendigo coberto de feridas. O que foi que Lázaro fez para ir para o seio de Abraão? De bom. Diz lá que ele era um mendigo coberto de feridas que ficava comendo migalhas às portas dele. Aí diz que ele morreu e foi para o seio de Abraão. Aí Jesus depois diz lá, Abraão diz depois lá, que diz que ele recebeu os males na sua vida e depois ele recebeu o bem. Mas não diz por que foi que ele recebeu esse bem. Eu quero que você compreenda comigo o seguinte: por que ele foi para o seio de Abraão? O que ele fez de bom para ir para o seio de Abraão? Será que era pelo fato dele ser mendigo que Deus levou ele para o seio de Abraão? Pois eu vou mostrar na Bíblia. Veja bem, pode até parecer estranho isso. Olha, pode até parecer estranho isso, mas há motivos para crer que Lázaro não era justo. Por quê? O livro de Salmos fala que fui moço, já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Então, se Lázaro estava mendigando pão, era sinal de que ele era o quê? De acordo com esse verso. Eu quero que você me diga uma coisa. Se Lázaro vivesse hoje perante essas igrejas aí que pregam a teologia da prosperidade, como é que essas igrejas iriam ver ele? Como um cristão abençoado ou como um cristão sem fé? As igrejas que pregam a teologia da prosperidade, elas dizem que a pessoa que mendiga o pão é porque elas não têm comunhão com Deus, não têm fé em Deus. E era exatamente assim que era Lázaro. As igrejas que pregam a teologia da prosperidade, que são as igrejas populares que tem hoje no mundo, elas dizem que o cristão tem que determinar a bênção. Entendeu? Se você é pobre, não pode ser pobre, tem que determinar. Se você está doente, você tem que determinar
e você tem que ser curado. Então, perante hoje, né, Lázaro não seria, naquela época já não era, porque os judeus também consideravam um mendigo uma pessoa que não tinha comunhão com Deus, por isso que Deus havia punido ele com aquela condição. E hoje também não seria diferente. Quer dizer, era exatamente o oposto à história. É uma contradição na parábola do rico e Lázaro, quando você vai analisar ela como sendo uma história real, você vai ver ali um homem rico e aparentemente justo que foi para o inferno. E um homem pobre, aparentemente infiel, que foi para o seio de Abraão. Veja, isso não faz sentido nenhum. O que seria o seio de Abraão? Será que o seio de Abraão é o céu? Essa expressão, o seio de Abraão, não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. E esse seio de Abraão parece que ficava num lugar bem perto do inferno, porque ele via a pessoa queimando ali e ficava conversando com quem estava queimando ali. Quer dizer, é um negócio estranho. Eu quero que você me responda o seguinte: será que todo justo que morre vai para o seio de Abraão? Por exemplo, Abel, quando ele morreu, foi para o seio de quem? Se Abraão não tinha nem existido ainda. E Abraão, quando ele morreu, ele foi para o seio dele mesmo? Para onde teria ido Abraão? Abraão, irmão, já está morto há muito tempo e ainda sequer recebeu a sua herança. Como pode servir ele de refúgio para os justos que morrem? Diante disso daí, você começa a observar que se você for pegar a história como sendo uma história real, verdadeira, que tem ocorrido de fato, ela não tem lógica. Entendeu? Não tem lógica. Abraão, até hoje, ele aguarda a promessa da ressurreição para tomar posse da cidade que Deus lhe deu. Está escrito lá em Hebreus que Deus lhe preparou. Abraão não deve ir para o seu próprio seio, mas sim para o seio do Pai, como está escrito aí em 1 João, em João 1, verso 18. Né? Como poderia ter o rico levantado os olhos e pedido que Lázaro morasse a ponta do dedo para lhe refrescar a língua, se ele não tinha corpo? Se os seus olhos, como a sua língua, haviam sido sepultados, como aparece novamente no inferno? É ilógico e até bizarro supor que alguém esteja queimando no inferno enquanto sua matéria está no túmulo. Estaria queimando o que então? Que disse que o rico morreu e foi sepultado, e depois apareceu no inferno. Mas o que foi que apareceu no inferno? O corpo não foi, porque o corpo ficou na sepultura. Aí logo depois disse lá que o rico estava com língua e estava se queimando. Quer dizer, eu fico impressionado como é que pode compreender um negócio sem lógica desse, né? Paulo lhe diz assim, ó, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Observe também que os mortos não podem ter contato algum com os vivos. Sugeriu o rico, a não ser por meio da ressurreição, como Abraão disse. Foi exatamente o diálogo que eles tiveram, né? O rico disse, manda lá Lázaro ir visitar minha família para eles se arrependerem. Aí Abraão respondeu, nem eles podem passar para lá e nem o de lá passar para cá. Aí só tem uma maneira pela qual os mortos podem passar por reino dos vivos. Que maneira é essa? Por meio da ressurreição. A única forma. O que significa então a parábola? Já que ela não pode ser entendida da forma factual, como a gente viu aqui, ela não tem lógica, não tem sentido. Então, o que significa ela simbolicamente? A gente vai entender simplesmente respondendo essas duas perguntas. Quem era o povo que tinha por pai Abraão? Eram os judeus. Eles consideravam que Abraão era o pai deles, tinham por pai Abraão. E quem era o povo que era excluído por não ser descendente de Abraão? Os gentios. Então observe aí a figura. O rico representava quem? Os judeus. E Lázaro representava quem? Os gentios. Agora veja que passagem interessante que Jesus diz aqui. Ó. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com quem? Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, esses muitos aqui são quem? São os gentios. Entendeu? Aquelas pessoas que eram excluídas. E esses filhos do reino aqui são quem? São os judeus. Os judeus eram o povo de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte, ó, que a situação é se inverter. Os judeus que eram descendentes de Abraão iam ser lançados fora. E os gentios que não tinham parte com Abraão iam sentar à mesa junto com ele. João Batista, vendo
os fariseus e os saduceus que vinham para o batismo, ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os fariseus, os saduceus, eles se orgulhavam de ser descendentes de Abraão. E eles achavam que aquilo ali era suficiente para eles se salvar. Aí João Batista disse: não, se vocês não se arrependerem, estão perdidos. Filho de Abraão é quem faz as obras de Abraão. E Deus pode fazer nascer filho de Abraão até das pedras. Porque o filho de Abraão é quem pratica as obras de Abraão, e não quem é da semente de Abraão. Apenas. Jesus falou assim, ó, Jesus disse aos judeus: eu sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. Abraão alguma vez quis matar a Cristo, quis matar a Jesus, quis matar alguns apóstolos? Era isso que Jesus estava dizendo. Não, por que vocês estão querendo me matar? Se vocês fossem descendentes de Abraão, como vocês estão dizendo, então vocês não estão querendo me matar. Outro detalhe: foi especificamente aos fariseus que Jesus dirigiu a parábola do rico e Lázaro. Essa era a quinta parábola de uma sequência começada no início do capítulo 15. Tem ali a parábola da ovelha perdida, tem a parábola da dracma perdida, tem a parábola do filho pródigo, tem a parábola do administrador infiel. Aí logo depois tem a história do rico e Lázaro. Aí logo depois tem outra parábola. Quer dizer que no monte de parábola ia ter uma história verídica no meio delas ali. Seria um contrassenso. A inclusão dos gentios. Ó, isso aqui é interessante, irmãos. A inclusão dos gentios, dos estrangeiros, na salvação de Deus, era tão incompreendida pelos judeus que Paulo chama ela de mistérios. Isso está escrito em Efésios. Paulo disse assim: segundo a revelação, me foi dado a conhecer o mistério, que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, saber que os gentios são o quê? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso daí, irmãos, nós aceitamos alegremente, mas quando Paulo pregava isso naquela época, como ele era visto? As pessoas queriam matar Paulo por causa disso. Diz que Paulo uma vez ele foi se defender, ele fez um discurso lá para se defender perante o romano lá. Aí diz que no final do discurso ele falou exatamente isso: Deus me escolheu para pregar aos gentios. Quando Paulo falou isso, diz que uns judeus arrancavam os cabelos, outros jogavam a terra para cima, outros pegavam em pedra para apedrejar Paulo. Tiveram que cercar Paulo, os soldados romanos cercaram Paulo para poder tirar ele lá de dentro. E diz que o povo queria rasgar ele vivo, porque ele disse que Deus ia salvar os gentios. E aí você observa então o contexto que aquela parábola está transmitindo para nós, entendeu? O simbolismo dela. A parábola do rico e Lázaro ilustra a perda dos privilégios por parte dos judeus e a ascensão de quem? Dos gentios para Cristo. Com isso, nem o judeu poderia tornar-se cristão enquanto, como judeu, rejeitar a Cristo, e nem o cristão pode tornar-se judeu sem, para tal, não rejeitar a Cristo. E, ao mesmo tempo, continuar sendo cristão. Pareceu complexa, né, essa frase aqui. Mas é exatamente isso. O que Jesus está dizendo naquela parábola é que diz assim: você vai ser judeu, para você aceitar a mim, você tem que deixar de ser. Porque o que Jesus ensinava era completamente contra o que o judaísmo tinha aprendido, pelas as heresias que eles mesmos tinham criado. Do mesmo jeito eram os cristãos. E foi por isso que surgiu o cristianismo. Não era o objetivo de Deus que surgisse a igreja cristã. Ele queria que o povo judeu fosse o povo cristão, entendeu? Só que os judeus rejeitaram Cristo. E automaticamente os cristãos, para serem cristãos, eles tinham que deixar de ser judeu. Porque o judeu ele vive exclusivamente pelo Pentateuco, pela lei. E ele não aceita Cristo. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus tirou, então, os benefícios do povo judeu e transferiu para os gentios? O que Jesus falou em Mateus 23:13. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, judeus, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Quer dizer, que futuro tem esse povo para Deus? Me diga. Eles não entram, não aceitam Deus, não entram no reino de Deus e ainda fecha para os outros que querem entrar. Logo depois Jesus falou aqui: ó, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo
que lhes produza os respectivos frutos. Está em Mateus 21, 43. Esse é um tema que está contido em todo o Evangelho. Você vai encontrar Jesus se dirigindo aos judeus nesse sentido. Tudo já havia sido feito em favor dos judeus e nada adiantou. Aqui diz, olha, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão a pessoa de, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Aquela mesma coisa que Jesus falou. Mesma coisa que Jesus falou. Ele disse, se vocês fossem descendência de Abraão, vocês não iam estar querendo me matar. Quer dizer, o próprio Moisés falou e profetizou sobre Cristo. Então, se eles realmente seguissem a Moisés, eles seguiriam Cristo. Mas eles não seguiam a Moisés. Eles seguiam o fanatismo deles. Exatamente o que a gente falou aqui na lição, sobre o sábado, né? Senão os judeus guardavam o sábado. Na verdade, nenhum judeu guardava o sábado direito. Porque todo dia de sábado eles estavam vigiando Jesus, procurando achar uma palavra para matar Jesus. Como é que a pessoa guarda o sábado desejando matar alguém? Me diga. Não tem lógica. Então, era exatamente por isso, irmãos, que os judeus foram rejeitados. E exatamente por isso que Deus constituiu a igreja cristã. Existe um ensinamento teológico hoje chamado dispensacionalismo, que ele divide o povo de Deus em dois: a igreja cristã e Israel. Mas esse ensinamento ele não tem fundamento na palavra de Deus, porque mostra ali claramente que Deus rejeitou os judeus. Jesus, uma vez, ele olhando para Jerusalém assim, ele chorou, ele disse: Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês nunca quiseram. Aí logo depois ele diz assim: eu vos afirmo que desde agora essa casa vai ficar deserta. O povo de Israel, o templo de Israel, nunca mais teria novamente a presença de Deus. Seria para sempre uma terra deserta. Entorpecido o povo. Então Israel hoje é exaltado hoje. Você vê aí que o presidente Bolsonaro, o presidente Donald Trump está lá, constantemente viajando para lá, né? E procurando enfatizar a importância de Israel. Mas diante da Bíblia, Israel não tem mais papel, não tem mais importância para Deus, porque rejeitaram a Deus. Rejeitaram a Deus. O povo de Israel representa aquele povo, aquele homem ali da parábola, o rico da parábola. Por que Jesus falou de um inferno na parábola, né? Se o inferno não existe? Isso é uma pergunta também interessante, porque na parábola ali do rico Lázaro, eles falam do inferno e ali é um contexto bem parecido com o paganismo, né? E Jesus usou aquela linguagem exatamente porque ele estava falando para pessoas que conheciam aquilo. Ou seja, os judeus, essa parábola era popular entre os fariseus com o rico no papel principal. Quer dizer, aquela história do rico e um mendigo era contada nas tradições judaicas favoravelmente ao rico, entendeu? E Jesus contou ela num contexto. Jesus ele sempre fazia isso. E uma vez Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Não sei se você lembra. Está em Lucas também, né? Diz que o fariseu ficava orando, dizendo que estava jejuando, que devolvia o dízimo, que ia para a igreja. E o publicano ficava lá atrás, batendo no peito e dizendo: eu sou pecador, perdoa. Aí Jesus disse: eu vos afirmo que esse que pediu perdão é que foi justificado diante de Deus. Quer dizer, a mesma figura mostrada na parábola de rico e Lázaro. O rico, que se vestia de linho finíssimo, deveria representar a santidade. Na verdade, estava sendo excluído da presença de Deus. E o pobre, que era desprezado, seria aceito. Jesus ele ilustrava muito bem as parábolas, com tanta maestria que, na maioria das vezes, ele fazia que as pessoas aprendessem a lição ao colocarem-se no lugar dos personagens. E as pessoas, quase que inconscientemente, proferiam sentenças contra si mesmas. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, ele contou a parábola do bom samaritano e no final ele perguntou ao judeu, ele disse: quem é o próximo daquele homem que caiu entre os salteadores? E o judeu ele deveria responder assim, o samaritano. Mas só que o judeu ele era proibido até de proferir essa palavra, porque ele detestava o samaritano com ódio mortal. Mas Jesus contou uma história com tanta beleza e com tanta maestria que fez o judeu se colocar na posição em que o samaritano seria uma pessoa boa. E ele teve que convencer-se daquilo, mas ele não proferiu a palavra samaritana. Ele disse: não, aquele que ajudou o próximo, ele é o próximo.
Quer dizer, ele usava essa estratégia de parábolas com maestria. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Depois que Jesus contava a parábola, contava a história, dava o significado, aí os fariseus disseram assim, ele está falando da gente, está se referindo a nós. Os discípulos uma vez chegaram para Jesus e disseram, Jesus, mestre, você não está percebendo que os fariseus se ofenderam com essa parábola que o Senhor contou? E Jesus respondeu assim, eu vos afirmo, toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada e lançada no fogo. Os fariseus, os saduceus, era uma planta que Deus estava arrancando e ia jogar no fogo, porque não prestava mais. E era por isso que Jesus repreendia eles tão duramente com as parábolas. A lição mestra da parábola do rico e Lázaro é mostrar que o nosso destino futuro é estabelecido conforme o aproveitamento que temos nessa vida. Pois quem não dá crédito à Bíblia, que é Moisés e os profetas, né, e endurece o coração, não terá uma segunda oportunidade de graça e perdão num além, seja a pessoa quem for. Pode ser descendente de Abraão, pode ser adventista, pode ser quem for. A oportunidade que você tem é essa vida, para você desenvolver o caráter, para você buscar a Deus, para você vencer o pecado. Se você não aproveitar essa oportunidade, não terá outra. É isso que a parábola ensina. Defender a existência do inferno baseado na parábola do rico e Lázaro é um equívoco. Por quê? Porque teologicamente é errado fundamentar doutrinas em parábolas. Entendeu? Jesus contou a parábola, ele disse assim, eu sou o bom pastor, né? E vocês são as ovelhas. Pronto, amanhã eu vou trazer um pacote de lã, vou cobrir vocês de lã para vocês tudo em ser ovelha. Quer dizer, isso daí é uma doutrina fundamentada em parábolas. É exatamente isso que muitas pessoas fazem. Pega essa história aqui, e é exatamente por isso que não aparece a palavra parábola aqui na história. Entendeu? Colocado só assim, o rico e Lázaro. Mas o contexto que nós abordamos aqui na Bíblia mostra claramente que isso era uma simbologia que dizia respeito ao povo judeu, que estava sendo rejeitado por Deus e que estava dando lugar agora aos gentios que iriam ocupar a posição que eles não cumpriram. Essa história vem se repetindo ao longo dos tempos, irmãos. Toda vez Deus chama um povo para cumprir a sua missão. E se esse povo ele é negligente com a missão, o que é que acontece? Deus tira ele de lado e chama outro. No final haverá apenas um remanescente, como é descrito ali no livro de Apocalipse, né? Então, essa palestra aqui que eu falei para vocês, essa pregação sobre a parábola do rico e Lázaro, eu vou colocar lá no YouTube, você vai poder baixar esses slides aí, também no site. Lá no YouTube sempre eu coloco o vídeo, e embaixo eu coloco o link, né, onde você pode baixar os slides que eu uso aqui. E existem muitas pessoas que acessam lá também, né, através da internet. E é uma coisa que eu uso também para mim, né, porque eu me lembro que às vezes eu pregava bastante, acabava esquecendo as pregações. E quando eu prego e coloco lá no YouTube, ali facilita mais a mim lembrar novamente a pregação que eu fiz e poder usar em outros lugares, né? A internet propicia essas facilidades, né? Com isso nós concluímos aqui esse sermão, onde nós entendemos aqui a parábola do rico e Lázaro. Se você não entendeu ainda muito bem, porque eu falei muito rápido, até mesmo porque era muito conteúdo, né? Você pode rever lá depois na internet. Aprendemos um pouco mais sobre o estudo da teologia relacionada à mortalidade da alma. Vimos ali a parábola do rico e Lázaro e vimos como devemos compreender, ó Deus, a tua palavra como um todo. Muitas pessoas se baseiam em pontos isolados como essa parábola para defender doutrinas erradas. E o Senhor vai trazer esclarecimento a nós, a todas as pessoas, para que nós venhamos buscar a tua palavra de coração, não nos deixar levar por erros, que venhamos orar e pedir a tua direção, o teu Espírito venha sempre nos guiar no caminho certo. Nós vivemos num mundo onde existe muita confusão religiosa, e é muito fácil as pessoas se enveredarem por falsos ensinos, mas a tua palavra, o teu Espírito nos guia a toda a verdade, e é por isso que nós te agradecemos em nome de Jesus, amém.